Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Começa agora mais uma edição do programa Pai Eterno, hoje, terça-feira, dia 29 de outubro, e é com alegria que nós começamos este dia para você, para a sua família, pedindo as bênçãos do Divino Pai Eterno. Nós já estamos no ar na tela da TV das Bênçãos do Pai. E ter você aqui com a gente nesse programa de oração e de fé é sempre gratificante. Eu te convido agora a entrar em contato conosco, esse programa aqui ao vivo para todo o Brasil, feito para você. Nós estamos querendo receber a sua ligação no 62-3506-9800, é o nosso telefone que já está com os nossos atendentes a postos para receber o seu comentário, para receber a sua participação, para que você deixe os seus dados, para que você entre em contato conosco e faça parte dessa corrente do bem. Também no nosso portal, paieterno.com, você pode deixar os seus dados, você pode acender a sua vela da fé e participar conosco desse momento de oração e de graça. Nós temos a alegria de fazer esse programa para você, para fazer comunidade com a sua família. E desde já eu convido você a rezar e a refletir comigo, de um modo especial também convidando você a participar pelas nossas redes sociais, tanto no Instagram como no Facebook. O Facebook e o Instagram da TV Pai Eterno já estão abertos ali para que você possa deixar a sua mensagem de participação nesse dia 29 de outubro. No dia de hoje, a igreja celebra São Narciso, bispo de Jerusalém. Durante o nosso programa, nós vamos conhecer um pouco mais da história desse santo e rezar pedindo a sua intercessão. No Santo Café de hoje, nós vamos conversar com o padre Rafael Vieira, missionário redentorista, jornalista e escritor, sobre os hábitos de leitura. Se você tiver algum comentário sobre esse assunto, pode deixar sua mensagem nas nossas redes sociais, tanto no Instagram como no Facebook, além das notícias da igreja. Hoje também é dia de bênção da saúde. Nós vamos rezar por você que está enfermo ou por você que tem alguém passando por uma enfermidade. O nosso programa só está começando. Vamos também agora acolher de um modo muito especial Thalita Carvalho. Seja bem-vinda, o nosso programa está começando. A gente quer acolher a todos com muita fé e alegria. Afinal de contas, é terça-feira, é dia 29 já do mês de outubro. Bom dia, Padre Wellington, que bom estarmos juntos mais uma vez. Bom dia para você que já está ligadinho aqui conosco, já estou esperando o seu comentário. Hoje, Dia Nacional do Livro, conte para nós lá se você tem o hábito de leitura, que livro você já leu e gostou bastante. Já estou percebendo que tem comentários aí falando das pessoas que gostam muito de ler a Bíblia. Mais tarde, ao longo do nosso programa, eu vou lendo aqui os comentários para vocês. Que tenhamos um excelente programa. E é claro, né, Thalita, que a Bíblia é um livro que nos chama a leitura, mas também a oração. Agora, no dia de hoje, para falar desses hábitos de leitura, a gente quer descobrir como é que as pessoas têm feito aí as suas leituras cotidianas. Se elas começam por livros mais específicos, quais são os temas, o que prende mais a pessoa, o que às vezes você tem mais dificuldade para ler. Escreva para nós e deixe o seu recado para que a gente converse com o Padre Rafael sobre isso, para que ele nos dê as dicas de leitura para o nosso dia a dia. É momento da nossa oração inicial. Nós vamos entregar o nosso programa nas mãos do Divino Pai Eterno e eu convido você a acender no seu coração a chama da esperança. Neste momento em que nós colocamos no coração do Pai Eterno, junto com Maria, a mãe de Jesus e nossa mãe, a sua vida, a vida da sua família, nós queremos rezar por você. Queremos colocar você e a sua casa no coração de Deus. Eu convido você a rezar comigo esta oração de entrega nas mãos do Divino Pai Eterno. Senhor, obrigado por mais um dia debaixo da Tua proteção. Hoje é mais uma oportunidade de recomeçar e fazer o meu melhor. Sou muito grato por este presente maravilhoso que é a vida. Agradeço também pelas pessoas que o Senhor colocou em meu caminho. Algumas delas me inspiram, me ajudam, me desafiam e me encorajam a ser cada dia melhor. Eu te agradeço, Senhor, por todas as coisas boas e difíceis que me acontecem.
Cada uma delas, ao seu modo, me fizeram chegar onde eu cheguei e me fizeram ser quem eu sou. Abençoa-me com a boa saúde, com segurança, com paz e alegria. Que as minhas preces e a minha gratidão cheguem ao coração do Pai. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia, cartilha de oração, para podermos acompanhar a leitura do Evangelho do dia de hoje. Convido você a pegar a sua Bíblia, abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos de 18 a 21. Lucas, capítulo 13, versículo de 18 a 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dizia Jesus: a que se assemelha o reino de Deus? Com que poderei compará-lo? É semelhante a uma semente de mostarda que um homem pegou e lançou em sua horta. Ele cresceu e se tornou uma árvore, em cujos ramos as aves do céu vieram fazer ninhos. Disse ainda: com que hei de comparar o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher pega e mistura em 3 medidas de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, no Evangelho de hoje, Jesus se desafia quando pergunta com que poderei comparar o reino dos céus. Primeiro, ele compara com um homem que lança uma semente de mostarda no seu jardim. A semente gera uma árvore que os pássaros do céu fazem ninhos em seus galhos. Qualquer pessoa simples daquela época sabia que a semente de mostarda é a menor dentre todas as sementes e que gera uma árvore enorme. E o que isso tem a ver com o reino dos céus? Veja a comparação linda. O homem que atirou a semente é o próprio Jesus. A semente é o Evangelho. O terreno é o nosso coração. E a árvore que vai crescendo a partir daquela semente é a nossa vida, que é o próprio reino dos céus, onde as aves fazem os seus ninhos, ou seja, as crianças de todas as idades vêm se aconchegar, onde as pessoas vêm colher frutos para saciar a sua fome de Deus, onde tantos vêm descansar à sua sombra quando estão cansados. E mesmo quando o lenhador vem e corta os seus galhos, ou até mesmo o seu tronco, a árvore exala perfume sobre o machado que a feriu, mas não morre antes de espalhar novas sementes pelo mundo afora. A segunda comparação foi com o fermento, que se mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado, diz Jesus. Quem cozinha sabe que não é só jogar o fermento e pronto. Existe todo um processo de medida para fazer com que o fermento penetre na massa. Imagine aquelas mulheres quando iam preparar o seu pão, fazendo as analogias a cada gesto durante a preparação do pão. A farinha é o nosso ser e o fermento é o amor de Deus. Enquanto a massa vai sendo misturada com o fermento, ela precisa ser batida, amassada, muitas vezes deformada e remodelada, para que o fermento se misture e fique igualmente distribuído em toda a massa. Para que no momento de ir ao forno, o pão resista ao calor e cresça por igual. Nós também precisamos ser, muitas vezes, formados, modelados, para que o amor de Deus preencha todas as áreas da nossa vida. Enquanto houver áreas sem fermento, aquele lugar deverá ser muitas vezes amassado, sovado ou sofrer um pouco mais, até que o fermento do amor entre nesta área da vida. Tudo isso para que no momento de ir ao fogo, à aprovação, o nosso pão cresça por igual,
sem áreas deformadas pela falta do fermento. Você deve ter observado a beleza e a riqueza desse evangelho. Jesus também se desafiaria para encontrar uma comparação interessante com algo que você está habituado a ver no seu cotidiano, só para fazer você entender o que é o reino dos céus e desejá-lo com todas as forças. Não somente que ele venha, mas que você faça parte dele. Que nosso Senhor Jesus Cristo faça com que sejamos instrumentos de seu reino, para que ele chegue a todas as pessoas sem exceção, sobretudo aos pobres e marginalizados. Que Deus abençoe, fortaleça e proteja você, que abre o seu coração para a semente e para o fermento do Evangelho na sua vida. Vamos agora pedir a intercessão daqueles que contemplam a face de Deus. Vamos pedir a intercessão do Santo do Dia. Neste dia 29 de outubro, dia de São Narciso, os registros da Igreja revelam que na Diocese de Jerusalém houve um bispo que foi eleito com quase 100 anos de idade e que ele teria morrido com mais de 116 anos. Um fato raro na história da Igreja Católica. Conta-se que Narciso não era judeu e teria nascido no ano de 96. A lembrança que se guardou dele é a de um homem austero, penitente, humilde, simples e puro. Também que desde a infância demonstrou apego à religião e esperou a idade necessária para tornar-se sacerdote. São Narciso executou um trabalho tão admirável, amando os pobres e doentes, que a população logo quis para conduzir a paróquia de São Tiago. Como bispo, a idade não pesou. Governou com firmeza em um longo período marcado por atuações importantes e vários milagres. Presidiu o concílio em que se decidiu que a Páscoa devia cair no domingo. Diz que foi também na véspera de uma festa de Páscoa que Narciso transformou água em azeite para acender as lamparinas da igreja que estavam secas. Os últimos relatos que existem sobre São Narciso encontram-se numa carta redigida por Santo Alexandre. Na carta, ele diz que São Narciso completou 116 anos de idade, à frente da Diocese de Jerusalém, e que terminou seus dias incitando para que todos se esforçassem para manter a paz. Vamos agora juntos então rezar a oração a São Narciso. Ó Deus, que destes a São Narciso a graça da perseverança na fé e no amor, mesmo diante das calúnias e falsas acusações. Dai também a nós a graça de permanecermos firmes, mesmo nas dificuldades, e livrai-nos da calúnia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Narciso de Jerusalém, rogai por nós. É momento da gente conferir o seu comentário. Você que já deixou o seu comentário nas nossas redes sociais antes do nosso programa. Desde já, muitíssimo obrigado pela sua participação no programa Pai Eterno. Eu vou começar hoje, então, com o comentário da Maria Narciso, lá de Buritama, em São Paulo, que pede que o Divino Pai Eterno continue abençoando sempre a vida dela e de toda a família. A Lilian Cristiane Andrade, lá de Belém, no Pará, pede oração pelo filho, o Pedro Henrique Andrade Saraiva, e por toda a família dela também. A Giovana Lorenzato Ramos coloca a semana no coração do Pai Eterno e pede para que sejam dias aí de proteção e dias muito abençoados. E a Dulcina Almeida agradece ao Divino Pai Eterno pelo dia de hoje e pede oração
pela saúde dela. Programa só começando, você que ainda não participou conosco, ainda dá tempo de deixar lá os seus comentários para nós nas nossas redes sociais, Instagram da TV Pai Eterno e também Facebook. Ainda dá tempo de eu ler o seu comentário hoje, ainda na nossa edição desta terça-feira. É isso mesmo, a gente já agradece a todos que estão participando. Lembrando, o programa está ao vivo para todo o Brasil, a gente quer a sua participação aqui durante todo o nosso programa, que vai até às 10 da manhã, com a graça de Deus. Lembrando agora que é momento da gente ficar sintonizado nas notícias da igreja. É momento da gente entender da notícia aqui no programa Pai Eterno. Ao término do Sínodo dos Bispos para a Pan-Amazônia, foi aprovado o texto final após as 3 semanas de reflexões e discussões. Defesa dos povos indígenas, rito amazônico, novos ministérios, diaconato das mulheres, inculturação e ecologia integral são alguns dos temas apresentados. Ao todo, são 120 pontos do documento que foram aprovados. O quórum mínimo de aprovação era de 120 votos a favor, 2/3 do total de 181 padres sinodais votantes. Os pontos que receberam menos votos foram o do sacerdócio de homens casados, com 128 votos, e o do diaconato para as mulheres, com 137 votos. O texto divulgado até o momento em espanhol é a versão de trabalho que segue para correções e a publicação oficial. Ainda nessa semana, vamos conferir a participação de nosso correspondente em Roma, Silvonei José, sobre o encerramento do Sínodo. Alô, amigos da TV Pai Eterno em todo o Brasil. Concluiu-se com a missa celebrada pelo Papa Francisco na Basílica de São Pedro a Assembleia Especial do Sínodo dos Bispos para a região panamazônica. Foram 3 semanas intensas de reflexão e discernimento que produziram um documento final, com 5 capítulos, mais uma introdução e uma breve conclusão. Esse documento final foi divulgado na noite de sábado por desejo do Papa Francisco. Conversão. Esse é o tema do documento final. Uma conversão que tem diferentes significados. O texto é resultado do intercâmbio aberto, livre e respeitoso desempenhado durante os trabalhos do Sínodo para relatar os desafios e o potencial da Amazônia. O coração biológico do mundo, espalhado por 9 países e habitado por mais de 33 milhões de pessoas, incluindo 2,5 milhões de indígenas. No entanto, essa região, segundo a área mais vulnerável do mundo devido às mudanças climáticas provocadas pelo homem, está numa corrida frenética rumo à morte. E isso exige urgentemente, reitera o documento, uma nova direção que permita que seja salva, sob pena de impacto catastrófico em todo o planeta. O documento reafirma, entre outras coisas, o empenho da Igreja em defender a vida, desde a concepção até o seu fim natural, em promover o diálogo intercultural e ecumênico para conter as estruturas de morte, de pecado, violência e injustiça. Proposta a definição de pecado ecológico como ação ou omissão contra Deus, contra o próximo, a comunidade, o meio ambiente, as futuras gerações e a virtude da justiça. O documento dedica amplo espaço à presença e à hora das mulheres. O Sínodo pede que a voz das mulheres seja ouvida, que sejam consultadas, assumam com maior força a sua liderança dentro da Igreja, nos conselhos pastorais ou também nas instâncias de governo. O Sínodo evidencia que, de inúmeras consultas na Amazônia, foi solicitado o diaconato permanente para as mulheres, tema muito presente durante os trabalhos aqui no Vaticano. O desejo dos participantes da Assembleia é compartilhar experiências e reflexões emergidas até agora com a Comissão de Estudos sobre o Diaconato das Mulheres, recordamos, criada em 2016 pelo Papa Francisco, e aguardar, então, os seus resultados.
Para a comunidade cristã é central a participação à Eucaristia. E mesmo assim, destaca o Sínodo, muitas comunidades eclesiais do território amazônico têm enormes dificuldades em ter acesso a ela. Podem passar meses ou até mesmo anos para que um sacerdote volte a uma comunidade para celebrar a missa ou oferecer os sacramentos da reconciliação e da unção dos enfermos. Reforçando o apreço pelo celibato como dom de Deus na medida em que permite ao presbítero dedicar-se plenamente ao serviço da comunidade e considerando a vasta extensão do território amazônico e a escassez de ministros ordenados, o documento final propõe estabelecer critérios e regras por parte da autoridade competente para ordenar sacerdotes, homens casados, idôneos e reconhecidos pela comunidade que tenham um diaconato permanente fecundo e recebam uma formação adequada para o presbiterado, permitindo ter uma família legitimamente constituída e estável para promover a vida da comunidade cristã através da pregação da palavra e da celebração dos sacramentos nas áreas mais remotas da região amazônica. Deve-se especificar que, a propósito, alguns se expressaram a favor de uma abordagem universal desse argumento. E depois de participar ativamente das 3 semanas de trabalhos sinodais, o Papa Francisco tomou a palavra no final da tarde do último sábado para se dirigir a todos os participantes e assim encerrar as sessões. Como é seu estilo, falou a partir da sua experiência, compartilhando sua perspectiva e revelando algumas decisões. Sobre a exortação pós-sinodal, o Papa recordou que não é obrigatória, que o mais simples para ele seria dizer: eis aqui o documento, vejam vocês. Em todo caso, uma palavra do Papa sobre o que se viveu no sínodo pode ser uma boa coisa, e disse Francisco, gostaria de fazê-lo antes do final do ano, de modo que não passe muito tempo. O Papa assumiu o compromisso de reforçar a comissão para o estudo do diaconato permanente. Recolho o desafio que foi lançado, um desafio pelas mulheres. Que sejamos ouvidas, disse. Recolho esse desafio, disse em meio aos aplausos. Quanto à abertura a novos ritos, Francisco disse que esse aspecto cabe à congregação para o culto divino e se pode fazer seguindo certos critérios. Por fim, os agradecimentos a quem trabalhou escondido nas secretarias e também aos meios de comunicação. Aos profissionais da imprensa, um conselho de Francisco. Do documento final, ressaltar sobretudo a parte da diagnose feita, porque é realmente a parte em que o sínodo mais se expressou. Diagnose cultural, social, pastoral, ecológica, porque a sociedade deve assumir a sua responsabilidade. Mais importante do que saber do que foi decidido sobre um aspecto particular, disciplinar ou qual partido venceu, é saber que todos vencemos com as diagnoses feitas e com o que foi avante nas questões pastorais e intereclesiásticas. Francisco falou de grupos da elite cristã, sobretudo católica, que se preocupam com as miudezas e se esquecem das grandes coisas. No Ângelus de ontem, Francisco disse que nesse sínodo tivemos a graça de escutar as vozes dos pobres e refletir sobre a precariedade das suas vidas, ameaçadas por modelos de progresso predatórios. O clamor dos pobres é o clamor da esperança da Igreja. O grito dos pobres, junto com o grito da terra, veio até nós da Amazônia. Após essas 3 semanas, não podemos fingir que não ouvimos o grito deles. De Roma, para a TV Pai Eterno, Silvonei José. Muito obrigado, Silvonei, pela oportunidade de estarmos sintonizados em tudo que acontece no coração da Igreja Católica aí em Roma. A presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, emitiu na manhã de 28 de outubro uma nota sobre o vazamento de óleo no litoral do Nordeste brasileiro. No documento, inspirado pela realização do Sínodo Parapan-Amazônia e frente aos desastres ambientais, a CNBB cobra uma postura de profunda e imediata conversão ecológica.
A presidência da CNBB cobra também das autoridades competentes ações efetivas de recuperação do equilíbrio natural e uma devida apuração para encontrar as origens dessa tragédia. Em um trecho da nota, os bispos afirmam: as manchas de óleo que contaminam tristemente as praias do Nordeste devem sensibilizar corações para a urgente necessidade, uma profunda e imediata conversão ecológica. Os processos extrativistas que contaminam e matam devem ser fiscalizados e devidamente responsabilizados pelo poder público, pois não há futuro para a humanidade sem o indispensável respeito à casa comum. Diante da situação do derramamento de óleo que atinge o litoral brasileiro, há mais de um mês, a Arquidiocese de Olinda e Recife também cobra ao governo federal maior assistência à comunidade pesqueira e vai mobilizar os fiéis para ajudar e apoiar voluntários e exército em seu trabalho. O arcebispo de Olinda e Recife, Dom Fernando Saburido, visitou algumas áreas atingidas na praia de Suape para levar o seu apoio às famílias dos pescadores no último dia 23 de outubro. Disse o bispo: a nossa intenção, enquanto igreja, é estar próximo das pessoas que estão sofrendo para conhecer as suas necessidades e lutar por seus direitos. Vamos acompanhar o depoimento do arcebispo sobre a sua visita, divulgado pela Arquidiocese de Olinda e Recife. Acompanhado da Comissão de Justiça e Paz e Pastorais Sociais, visitamos no último dia 23 deste mês de outubro a colônia de pescadores de Suape. Diante do óleo que invade as praias, constatamos as dificuldades que enfrentam os moradores e os que dependem exclusivamente do mar para viver. Queremos solicitar aos nossos párocos e administradores paroquiais que, após as celebrações eucarísticas, motivem a comunidade para ajudar. É importante doar material de limpeza e segurança para a remoção do óleo e doar alimentos para as famílias impossibilitadas de trabalhar por conta da contaminação da água e do pescado. Esses donativos devem ser enviados para a sede do seu vicariato e de lá destinados para as comunidades mais necessitadas. Contamos com a compreensão e a solidariedade de todos e todas e que Deus os abençoe. O Papa Francisco publicou uma carta apostólica sob forma de motu próprio com o título A Experiência Histórica, assinada em 22 de outubro, com o qual muda a denominação do Arquivo Secreto Vaticano para Arquivo Apostólico Vaticano. Francisco inicia a carta explicando que a experiência histórica ensina que toda instituição humana, nascida com a melhor das tutelas e com vigorosas e fundamentadas esperanças de progresso, fatalmente tocada pelo tempo e para permanecer fiel a si mesma e aos objetivos ideais da sua natureza, adverte a necessidade, não só de mudar a própria fisionomia, mas de transpor nas várias épocas e culturas os próprios valores inspiradores e realizar as atualizações que considera convenientes e às vezes necessárias. Representantes das religiões cristã, judaica e islâmica assinaram na segunda-feira, dia 28 de outubro, no Vaticano, uma declaração conjunta na qual rejeitam a eutanásia e o suicídio medicamente assistido e pedem promover os cuidados paliativos e assistência espiritual aos doentes terminais. No texto da declaração, destaca-se que as questões que afetam a duração e o significado da vida humana não devem ser domínio dos profissionais da saúde, cuja responsabilidade consiste em oferecer o melhor tratamento e a máxima assistência ao paciente.
Opomos-nos a todas as formas de eutanásia, que é um ato direto, deliberado e intencional de tirar a vida, assim como o suicídio medicamente assistido, que é um apoio direto, deliberado e intencional ao suicídio, pois são atos completamente contraditórios ao valor da vida humana e, por isso, consequentemente, são atos errados do ponto de vista moral e religioso e devem ser proibidos sem exceções. O Papa Francisco vai receber em audiência nesta quinta-feira, dia 31 de outubro, como acontece anualmente, a presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Desde ontem, 28 de outubro, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, presidente da entidade, Dom Jaime Spengler, primeiro vice-presidente, Dom Mário Antônio da Silva, segundo vice-presidente, e o secretário-geral, Dom Joel Portela Amado, estão visitando a instância da Cúria Romana, como discatérios, congregações, para acompanhar e conhecer um pouco do trabalho. Os 60 anos da Pontifícia Universidade Católica de Goiás foi comemorado com uma missa na última semana. Vamos acompanhar os detalhes com a repórter Daiane Rodrigues. Para celebrar os 60 anos da PUC Goiás e os 86 anos de Goiânia, uma missa foi presidida pelo arcebispo de Goiânia e grão-chanceler da Universidade, Dom Washington Cruz, no Centro de Convenções da instituição. Porque esta é uma obra de Deus e quem a leva para frente, quem a sustenta, quem a conduz é o Senhor. Nós podemos passar momentos de crises, porque tudo que é humano é sujeito a ter contrastes, a ter dificuldades, a encontrar embates, mas é obra de Deus, por isso vai para frente e outros se beneficiarão, com certeza, do trabalho feito agora, feito até agora, e a glória de Deus seja no céu muito grande, por causa também desta pequena, pobre, assim tão humilde universidade. Na homilia, ele destacou a importância da universidade, recordou a história e a missão da instituição, lembrando os religiosos que contribuíram para que todo o trabalho fosse desenvolvido. Dom Manuel, porque foi aquele que começou a ter a ideia da universidade aqui no Centro-Oeste. Assim como ele também esteve na frente da criação da capital. Ele era membro da comissão da criação da capital de Goiânia. E ele, pensando alto, ele era um salesiano, um homem de cultura, um professor. Ele quis logo fazer muitos colégios no estado, de fato, há muitos colégios por aí feitos por ele, e porque naquela época Goiás era uma única diocese, e depois ele pensava na Universidade Católica e começou a fazer as pequenas faculdades, como a de enfermagem e outras. O momento reuniu autoridades civis e religiosas. Entre os participantes estava alguém que colaborou e ainda contribui com o desenvolvimento da instituição, o professor Volmir Amado. É uma universidade que consolidou a criação de um sistema universitário. Para nós é uma honra muito grande, a mim também. São 17 anos que estou como reitor, mais alguns e outras atividades de gestão na própria universidade. Então agradeço muito a Deus e agradeço a essa instituição que ajudou a me formar inclusive como administrador, a dirigi-la, a presidi-la. E que Deus continue acompanhando sempre a caminhada, a jornada da universidade, que é uma jornada de seus 18 mil estudantes, de seus 1.400 professores,
de seus quase 1000 funcionários e também das instituições correlatas, Hospital Ensino. A instituição surgiu de um ato de fé de Dom Fernando Gomes dos Santos. Fundada em 17 de outubro de 1959, ela foi a primeira universidade do Centro-Oeste, quando Brasília ainda não tinha sido fundada e a capital federal era o Rio de Janeiro. Por isso, a sua história se entrelaça à história da capital goiana. Do que a Universidade Católica, nesses 60 anos, produziu o que ninguém podia imaginar na área da educação superior para Goiás e para o Brasil. De forma que estou aqui agora para participar da Santa Missa, quando Dom Washington, além de celebrar a missa pelos 86 anos de Goiânia, o faz também pelos 60 anos da Universidade Católica. E eu participo com muito orgulho e me sentindo como goiano, como goianiense, extremamente realizado. Uma série de programações foi preparada para o ano do Jubileu de Diamante da PUC Goiás e também para o aniversário de Goiânia. Afinal, ambas têm muito o que comemorar. Uma história importante e bonita que foi plantada 60 anos atrás, com a ousadia, a coragem dos pioneiros e que depois foi se formando como tradição universitária. Ajudou a formar quadros, lideranças, capacitou as pessoas, formou famílias e deu uma contribuição enorme aqui ao Centro-Oeste com o desenvolvimento humano, social, cultural. Então, a região, o Estado é muito devedor de toda esta história da PUC Goiás. Isso vem desde antes da criação de Brasília. Portanto, uma universidade que tinha um raio de presença de todo o estado de Goiás, que abrangia o atual Distrito Federal e também o atual estado do Tocantins. De modo que esse pioneirismo se fez história, se fez bem, serviço, qualificação de gente e desenvolvimento humano e cultural neste estado e nesta região. Que Deus abençoe a Pontifícia Universidade Católica de Goiás, ao nosso querido arcebispo e grão-chanceler da instituição, Dom Washington Cruz, e também ao magnífico reitor, o professor Volmir Terésio Amado. Agora vamos registrar a sua participação, você que deixou a sua mensagem nas nossas redes sociais. Desde já, o nosso muito obrigado pela sua participação aqui no programa Pai Eterno. Participação agora da Ivanildes Avelino, lá do Rio de Janeiro, escreveu aqui para nós: bom dia, bom demais estarmos juntos mais uma vez. Que bom, Ivanildes, poder contar com a sua companhia todas as manhãs. Muito obrigada pela sua mensagem, pela sua participação. Aqui ainda a Silva Oliveira, que pede oração pela recuperação da saúde. A Silvana Viana pede oração para a mãe, a dona Maria Plácido Viana, que tem 86 anos e reza todos os dias com a gente e com o Padre Robson. A Silvana, que escreveu essa mensagem para nós, é de Carmo do Cajuru, lá em Minas Gerais. Fica aqui o nosso beijo, então, para você, dona Maria. Muito obrigada, pela companhia aí todas as manhãs. A Judite Albuquerque pede pela saúde da mãe dela, pede transformação e paz na família e pede ainda a intercessão do Pai Eterno pela aprovação dela num concurso público. Que o Pai Eterno possa, então, abençoar os seus sonhos, os seus planos, viu, Judite? Que tudo possa dar certo aí para você. E a Edda Paganini Mesadri escreveu aqui para nós, já durante o nosso programa: bom dia, sua bênção, Padre Wellington. Peço ao Pai Eterno bênção para a Joana dos Santos, que está na casa dela agora, só esperando ouvir vocês lerem aí o comentário dela. Ela tem 96 anos e adora o programa Pai Eterno. Nós somos aqui de Córrego da Prata, município de Anchieta, lá no Espírito Santo, Padre Wellington. Olha só, uma telespectadora aí tão especial, quase 100 anos de vida e acompanhando todas as manhãs o nosso programa. Fica aqui o nosso beijo para ela, dona Joana dos Santos, lá do Espírito Santo. Então, que Deus abençoe, dona Joana dos Santos, a senhora que está ligadinha no nosso programa. Muitíssimo obrigado pela sua participação e pela sua audiência. É claro que com o testemunho da sua vida nós continuamos louvando e bendizendo o Pai Eterno pela sua ação na vida das nossas famílias.
Nesta segunda-feira, a Igreja Católica celebrou São Judas Tadeu, conhecido também como Santo das Causas Impossíveis. Por todo o Brasil, nas igrejas que o têm como padroeiro, devotos agradecem graças alcançadas e fazem pedidos ao santo. A nossa equipe visitou a paróquia São Judas Tadeu de Goiânia, cuidada pelos dominicanos. Vamos acompanhar na reportagem. Ele tem me levado a contento, tudo que eu preciso, todas as vezes que eu fico em desespero, agonia, é só pedir para ele que ele acalma, abranda meu coração, me conduz para o caminho certo. Então, para mim, ele é um modelo de fé, modelo de amor, modelo de perseverança. Na paróquia São Judas Tadeu, os últimos dias foram de festa e oração para o padroeiro. Acompanhamos um momento de adoração ao Santíssimo Sacramento e uma das novenas. E conhecemos algumas histórias de fé, como a do seu Durval. Eu estava na cidade de interior, aqui perto de Goiânia. Aconteceu um fato muito estranho na época lá. Eu vim para cá, sabe, dirigindo, muito assim, aflito, muito sem norte. Cheguei aqui dentro da igreja, vim direto para cá, ajoelhei diante dele. Foi a mesma coisa, tirar com a mão, que é problema. No outro dia o problema foi solucionado e felizmente correu tudo bem. E daí para cá a devoção aumentou mais ainda. A dona Geralda tem esse nome em homenagem a São Geraldo Magela, missionário redentorista. Ela teve dentro da sua casa uma graça recebida em devoção a São Judas Tadeu. Meu filho mais velho, minha nora não engravidava, depois de muitas tentativas não conseguiu. Aí num dia de uma novena de São Judas Tadeu aqui, eu pedi para ele que intercedesse por ela e que no outro ano eu já queria ter o neto ou a netinha nos meus braços, porque eles sofriam muito. E no outro ano ela já estava grávida. Foi tudo dentro daquilo que eu creio, Ficou a Letícia, que é uma menininha que tem hoje 4 anos, e eu devo a intercessão de São Judas junto com Nossa Senhora. Histórias como o da dona Geralda fazem parte da paróquia São Judas Tadeu, o santo das causas impossíveis, que está sempre pronto para ouvir e interceder perante a Deus. E é assim que se cria um vínculo de carinho, fé e muito amor. E na Crisma, quando eu vim fazer aqui, eu comecei a participar dessa paróquia. E foi um momento onde que eu comecei a entender o que São Judas Tadeu fazia, é um santo das causas impossíveis, E eu falo, gente, a gente sempre quer tudo para ontem. Mas hoje eu tenho São Judas Tadeu como meu amigo. Aquele que eu li uma vez que Deus jamais nega um pedido de um santo. Eu sei que estamos muito longe dessa santidade. Então, por que eu não encurto esse período, pedindo a um amigo? Então, eu venho pedir todos os anos, todos os dias, nas missas que eu participo, essa intercessão de São Judas Tadeu a Deus Pai, pelos meus pedidos, pelas minhas vontades, necessidades, todas as minhas vontades diárias que eu tenho mesmo. Então, São Judas Tadeu é esse meu amigo, que intercede por mim a Deus Pai. A minha fé é muito grande porque São Judas Tadeu é o santo das causas impossíveis e já nos ajudou muito, até em família também. Meu cunhado vendeu um posto de gasolina e o homem não quis pagar e ficou uma dívida que não tinha possibilidade de pagar. E eu falei para minha sobrinha, para ela vir fazer a novena e fazer a quarentena, que ela ia conseguir essa graça. E ela fez com muita fé e ela alcançou essa graça. Eu também já alcancei muitas graças e espero alcançar mais uma agora. Estou fazendo a quarentena e a novena. Então, assim, é uma devoção, uma gratidão muito grande a Deus e a São Judas pela intercessão dele. A Oneide tem a oportunidade de vir à igreja com a família.
Só isso já basta para poder agradecer ao santo que protege todos eles. Você sabe o amor, o carinho que a gente tem por um santo, que você sente que te protege a todo momento? É isso que eu sinto e a minha família por São Judas Tadeu. Então é esse o motivo que nós estamos aqui. E enquanto vida eu tiver, já estou com 71 anos e firme aqui com São Judas. A próxima reportagem vai mostrar uma curiosidade. Você sabe por que a maioria das igrejas são construídas em praças? O Pedro Henrique Rabelo vai explicar para a gente. Vamos conferir. Você já parou para pensar que muitas igrejas estão em uma praça? Ou é ao contrário, a praça que foi construída após a igreja? Boa pergunta, não é? O que o povo acha? Eu acredito que porque geralmente vem a praça, onde as famílias levam as crianças para se divertir, brincar, jogar uma bola. Enquanto eles estão ali divertindo, eles entram na igreja para fazer uma oração, para fazer uma consulta com o padre, o vigário. Então eu acredito que seja a minha opinião. Eu acho que a igreja fica numa praça porque devido à localização do loteamento que a gente tem que ceder uma área pública para a construção de uma igreja. Geralmente em torno daquela igreja há mais escolas, crianças, e então todo mundo aglomera em volta daquela igreja. Então acho que devido a isso. Eu acho que a igreja é um lugar de convivência, né, com a comunidade local e é um meio de distração mesmo do povo. Vem comer uma pipoca, né, vem encontrar com amigos, né, conversar, trocar ideia e se alegrar um pouquinho, ver a meninada brincar na praça, ver os passarinhos aí, né? É bonito, né? Já ouvimos o povo, agora vamos ouvir um historiador. Igrejas em praças, seria uma coincidência ou não? Não é coincidência. Primeiro, a gente tem que entender o que é de fato uma praça, qual é a origem da praça. A experiência do Ocidente em relação à praça surgiu na Grécia. A Grécia tinha a praça aí, chamava-se Ágora. Era o lugar do debate político, do debate filosófico sobre os grandes problemas da cidade. Depois, em Roma, a praça passou a ser aí um centro comercial. Por que a praça é um centro comercial e também um centro de debate e de filosofia na Grécia? Porque é onde tem um aglomerado de pessoas, onde as pessoas se encontram. Depois, nós vamos ter na Idade Média aí, a praça foi utilizada até como centro de execução. Vamos lembrar da Inquisição, era nas praças que eram aí o auto de fé realizava numa praça. Já no Renascimento, nós vamos ter a praça como elemento de estética, os grandes prédios, onde se mostrava também aí as grandes arquiteturas, isso vinha no Renascimento. Já em relação a Portugal, ele vai colonizar o Brasil a partir do século XVI. Portugal é um país católico que se entende como aí a expansão do catolicismo desde o século XII. Então, a grande marca é que onde tem um aglomerado, ali tem que ter uma igreja. Então, a igreja foi o grande centro propulsor, vamos dizer assim, do surgimento dos arraiais, depois aí das vilas e depois também das cidades. Então, em relação ao Brasil especificamente, nós vamos ter então a praça como centro onde vai expandir a população interiorana principalmente. Mas a história conta que a igreja já chegou em algumas praças com o objetivo de levar a paz. Vamos pegar o caso de Goiás, de Minas Gerais, que a descoberta do ouro levou pessoas para esses lugares. Aí a igreja, então, vai ser convocada para estar junto, para poder apaziguar ali as pessoas no sentido de conflitos. Então, a igreja vai estar na praça, porque a praça vai ser justamente o lugar onde essas pessoas vão estar, ou buscando ouro, ou comércio, e a igreja vai se construindo naquele lugar. Nos dias atuais, a praça segue fazendo parte do cotidiano urbano. Mas a realidade das grandes cidades com o interior é diferente.
Logicamente que as cidades do interior, elas já existem há muito tempo, a praça e a igreja ainda é um ponto central, ponto até de encontro para namoro, pessoas vão ali na praça, saem da missa, vão namorar, isso no interior estou colocando. Nas cidades, as praças, elas passaram a ser centro de lazer, então as pessoas hoje procuram praças no sentido de urbanismo, vão para descansar, vão para conversar. Então, hoje, na cidade grande, a praça já não tem mais essa função religiosa como teve no passado. Essa é mais uma curiosidade das nossas cidades. E agora você compreenderá o contexto histórico da localização de uma santa igreja. A praça foi o lugar onde a igreja começou o processo evangelizador e que vai constituir o centro urbano. Então, a igreja ela vai utilizar desse centro, né, dessa aglomeração para evangelizar. Em outros lugares foi a partir da própria igreja que surge a cidade. Está bem atrelada à história, sempre onde há uma igreja no centro da cidade, pode ter certeza, ao redor daquela edificação é que surgiu a história de um povo que, através da fé, foi se consolidando, conforme o Pedro nos mostrou na reportagem. Parabéns pela reportagem, Pedro, por nos mostrar este contexto histórico onde estão inseridas as nossas igrejas no centro das nossas cidades. Daqui a pouquinho nós temos o nosso Santo Café e hoje um convidado especial, nós vamos falar sobre leitura e eu vou conversar com o apresentador do Pai Passa na Frente, o Marcos Túlios, que já está no nosso estúdio. Daqui a pouquinho vai falar um pouco sobre os hábitos de leitura aqui no nosso programa Pai Eterno. Agora vamos para um rápido intervalo. Eu vou, mas eu volto. Volte comigo. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Estamos de volta com o programa Pai Eterno, aqui na tela da TV das Bênçãos do Pai. Agradecendo a sua audiência, a sua participação no nosso programa. Você que nas segundas, terças, quintas e sextas liga a sua televisão para acompanhar o programa Pai Eterno. A gente agradece a oportunidade de fazer comunidade com você, de podermos partilhar dos assuntos da igreja, de rezarmos. E é claro, aquele momento todo especial do nosso programa é o momento do Santo Café. E nós hoje vamos falar de um tema tão interessante sobre as dicas de leitura. Então eu convido você a chegar mais próximo, a se assentar aí de um modo bem confortável na frente do seu televisor, para juntos podermos saborear o nosso Santo Café com um tema tão especial à mesa. O Marcos Túlio já colocou o adoçante, né? Bem generoso, não, só uma gota. Uma gotinha só. Tá certo. Marcos Túlios, apresentador do programa Pai Passa na Frente. Bem-vindo. Muito que obrigado, alegria. Padre Wellington. Se bem que você está aqui sempre, só que atrás das câmeras, né? Dando a oportunidade das pessoas observarem a nossa perfeição aqui, tudo redondinho, né? Não imaginam quanta gente tem envolvido no nosso trabalho, né? Verdade, é uma experiência diferente, né? De vir para o Santo Café. A gente prepara o Santo Café todo dia. E hoje estamos aqui para tomar o Santo Café. Isso. Agora, é interessante, Marcos Túlios, porque você também está aqui no Santo Café, porque você tem um quadro numa rádio aqui em Goiânia, na Rádio Difusora Pai Eterno, onde você oferece aos ouvintes dicas de leitura. E para contextualizar um pouco do que nós estamos falando, a gente lembra, né? Hoje, dia 29 de outubro, a gente celebra o Dia do Livro. Para quem está em casa, a gente sempre pergunta, né? Você tem livros na sua casa? Você tem o hábito de ler? Né? Que tal começar um livro novo no dia de hoje?
Então a gente vai ver agora uma reportagem enquanto a gente pode desfrutar um pouquinho aqui do nosso café. Não todo, mas um pouco, porque a reportagem é curta. Vamos acompanhar uma reportagem especial para inspirar você que está em casa sobre esse tema. Acompanhe. Que bênção a gente poder abrir cada livro que você lê, você enriquece, traz para dentro da pessoa, para dentro da gente, um modo de ver o mundo diferente. Isso enriquece, dá força para a gente continuar firme. Hoje é dia de celebrar o nosso companheiro de tantas horas, o livro. Muitas pessoas aprendem lendo um livro. É o caso do padre Antônio José, que foi despertado à leitura ainda na infância. Eu me lembro, o primeiro livrinho que eu mais li as figuras do que as letras foi o Narizinho Arrebitado, do Monteiro Lobato. Eu tinha uns 6, 7 anos que eu me lembro desse livrinho. Olha que já faz lá pelos anos 40 e pouco, viu? E daí para frente, quando eu fui para o colégio, então, houve muito incentivo para a gente ler. Nós tínhamos todos os dias, no mínimo meia hora de leitura livre, para a gente procurar aquilo que agradava mais. Entre as celebrações e os atendimentos no confessionário do santuário, ele sempre encontra um momento para leitura. E é importante que o ser humano, a gente, guarde um tempo, reserve mesmo. Eu gosto muito da parte da manhã, das 7, 8 em diante, geralmente eu tiro no mínimo meia hora para a leitura de alguma coisa que a gente está acompanhando, né? Aqui no Santuário do Divino Pai Eterno, em Trindade, à disposição de todos os devotos são ao todo 3 livrarias, onde eles conseguem encontrar várias opções para leituras que atendem a todos os públicos. Olha, aqui na Livraria Santuário, o romeiro que vem ao santuário hoje, ele pode encontrar mais de 50 exemplares ou até mesmo quase 100 exemplares de títulos variados, entre títulos voltados a devocionais, voltados à espiritualidade, voltado à leitura mais dinâmica e até mesmo também títulos voltados para a leitura infantil. Entre várias opções, tem sempre os mais procurados. Olha, aqui na Livraria Santuário a gente tem, por procura, a gente tem mais as Bíblias, né? A gente tem a Bíblia desde uma leitura mais simples até uma leitura mais científica, que no caso aqui a Bíblia Jerusalém. Tem o Catecismo da Igreja Católica, que é muito procurado. Esse a gente tem uma boa saída. O católico ainda quer ter acesso ao catecismo, né? Leitura infantil. Aqui no caso a gente tem a Turma da Mônica Visita Trindade. Temos aqui também o Padre Pelágio Salter, né? O livro do Padre Pelágio, que todos nós sabemos que tem uma causa aí no Vaticano para canonização. E aí também o que hoje o romeiro mais procura é o livro voltado ao santuário, que é da história, da fé e devoção, que conta desde o início até os dias de hoje. Tem fotos aqui do santuário, depoimentos, tem toda uma história. As novenas rezadas ao santuário, aqui no santuário, que é a novena do Divino Pai Eterno Perpétua e a novena do Perpétuo Socorro, que são as nossas novenas aqui. E também os livros de orações, como aprender a rezar o rosário, o terço, uma meditação da consagração do Divino Pai Eterno e também o Manual do Devoto, onde o romeiro ele pode encontrar desde a história, do início da devoção do Divino Pai Eterno, como também as novenas mensais, como também orações do cristão, como cânticos, enfim, uma infinidade de devoção e de informação para todos que vêm aqui na livraria. Tão importante quanto ler é incentivar uma criança ou jovem a criar este hábito. São pequenas atitudes como esta que podem mudar o futuro e a oportunidade passa todos os dias na nossa frente. E os pais, principalmente. Eu recebi o livreto, era um livrinho pequeno da Narizinho Arrebitado da minha mãe. Ela fez, acho que uns 3 meses de escola. Aprendeu a ler nesse tempo e continuou assim,
lendo, sendo uma boa leitora e passando para a gente. Então a importância dos pais e também as escolas, graças a Deus, já estão formando bibliotecas infantis, começa de criança. É tão gostoso quando a gente cresce nesse ambiente de livros, cutucando a curiosidade da gente para as novidades que estão acontecendo. Para você que gosta de ler, celebre o dia de hoje. Faça como o padre Antônio José, que aproveita a tranquilidade da Praça do Santuário ou qualquer outro lugar para aprender cada vez mais. E que coisa boa a gente poder partilhar sempre uma leitura com os outros. É sempre motivo de conversa, de troca de saberes. E assim eu fico muito contente de poder estar lembrando assim o dia do livro, para que a gente pelo menos costume ler. Se lesse um livro por mês pelo menos, né? Seria bom. Olha que surpresa boa, eu não sabia que o padre Zamuner era a estrela dessa matéria, viu? Que alegria ver o meu confrade falando com tanta propriedade aí da leitura. E de fato, ele é um homem de uma leitura religiosa, assim, quase que, vamos dizer, ele é bem espartano nos horários, então tem momentos em casa que você o encontra na capela, fazendo as meditações do Evangelho, fazendo as visitas ao Santíssimo Sacramento. Pela manhã, quando eu passo na capela antes de vir para a TV, ele já está lá rezando. E assim, numa calma, numa serenidade, sem se impor aquela pressa da leitura. De fato, é um homem que traz uma paz, uma conversa. Eu sou muito parcial, porque eu gosto demais da mulher, né? Então, eu fiquei muito satisfeito, muito feliz. Parabéns por essa matéria tão bonita, né, que mostra o hábito da leitura. Mas, Marco Túlio, me fala, como é que você desenvolveu esse gosto pela leitura, seu gosto pessoal? Eu leio desde criança. Eu fui autodidata. De 3 para 4 anos eu comecei a ler e a escrever. Então logo eu já comecei a me interessar por leitura. Quando eu entrei na escola, aos 4 anos, eu já estava alfabetizado. Então logo eu comecei a fazer as leituras dos livros que tinha na biblioteca, nos livros infantis, ainda com aquelas letras grandes, com frases curtas, e rapidamente eu devorava. E ali começou então o gosto pela leitura, né? Desde os 4 anos, então eu cultivo esse hábito religiosamente. Agora, para quem está em casa, como é que a gente pode observar ou se criar um hábito positivo de leitura? Então, um hábito é um bom exercício. Assim como nós tomamos o café todo dia, tomamos água todo dia, é importante que a gente também dedique um tempo diário para a leitura. Eu procuro dedicar todos os dias um tempo para a leitura. E aí cada um vai condicionar de acordo com a sua disponibilidade. São 15 minutos, são 20 minutos, meia hora. É interessante começar assim com 15 minutinhos para ir expandindo. Assim como no exercício físico. A gente começa fazendo menos tempo e depois vai expandindo. Então a leitura também, para que nós nos acostumemos ou nos condicionarmos à leitura de um capítulo, de um livro, a algo, né, se ele é dividido em sessões, nós podemos começar dessa forma. Então acho que a melhor forma para se adquirir o hábito é começar com um pouquinho, um livro que lhe traga um prazer. A leitura tem que despertar um prazer na pessoa e ali você vai conseguir desenvolver. Eu acho que é interessante também distinguir a questão da obrigação com a questão do prazer, né? Porque quando a gente está na faculdade, e quem está fazendo faculdade sabe do que o padre está dizendo, porque a gente tem a obrigação de ler muito, né? Principalmente se for na área de humanas aí, nas realidades da própria faculdade, né? Quando a gente faz filosofia, quando a gente tem que fazer uma outra, a gente tem que ler. Sim. Então é quase uma obrigação. Às vezes uma leitura obrigada, ela não tem o mesmo rendimento de uma leitura espontânea, né? Uma leitura que a gente vai por gosto. Sem dúvida. E é importante também, quando se tem as leituras obrigatórias, a gente não deixar de lado as leituras que nos trazem prazer. Porque às vezes nós corremos o risco de, no decorrer de uma graduação, por exemplo, ficar preso somente aos livros, às apostilas inúmeras que a gente tem que ler, e esquece os livros de literatura. Então é importante ter esse equilíbrio
para que nós não nos esqueçamos daquilo, de um romance, dos escritores dos quais nós gostamos. Então, a leitura obrigatória, e às vezes é um exercício que a gente tem que fazer também, de ler, reler, por quê? Senão nós não conseguimos apreender aquilo que está sendo dito ou aquilo que é proposto. Então, é preciso despertar o hábito de se ler com alegria, de se ler com disciplina, assim como o padre Zamuner estava falando, né? Essa disciplina que nós temos que criar, mas não como uma obrigação, mas algo que nos dê uma satisfação. Agora, quando a gente fala de hábitos de leitura, a pessoa que está em casa também não precisa imaginar que é um livro, digamos, que a gente chama de livro travesseiro, né? Que é aqueles grossos, assim, com a letra bem pequenininha. A gente começa com, às vezes, as publicações sazonais, né? Um jornal, uma revista. As pessoas que desejam começar um hábito de leitura talvez devessem optar por esse caminho, né? Sim, para quem não tem nenhuma aptidão ainda com a leitura, nenhum hábito, é importante que escolha algo menor, que não vai se tornar enfadonho, porque senão você vai enjoar rapidamente, vai abandonar e não vai querer saber mais de livro. Então é importante escolher bem. Eu, quando era criança, eu lia muito gibi, as histórias da Turma da Mônica, dos personagens. É uma leitura fácil, porque são os balões, são diálogos curtos e que nos ajudam a entrar nesse universo da leitura, né? Então, é interessante a gente escolher bem um tipo de leitura, ou até mesmo um jornal, uma revista, para que nós comecemos a desenvolver esse hábito. Agora, você disse, por exemplo, do gibi. A criança, ela também ela é chamada, desde o momento inicial escolar, a desenvolver esses hábitos de leitura com leituras mais, digamos assim, pedagógicas, né? Você citou o gibi, e como é que os pais em casa podem conseguir suscitar na criança esse desejo, essa sede pela leitura? Hoje se tem literatura até para recém-nascido, com as imagens. O primeiro despertar literário de uma criança é pela imagem. Então é importante que os pais, né, provejam para os seus filhos aqueles livros que têm imagens grandes, coloridas, porque vai despertando o desejo para a leitura. E às vezes tem material que é de tecido, emborrachado, que a criança vai poder manusear. Porque quando é muito pequenininho vai levar na boca, né, e o papel vai rasgar, etc. Mas, e ali aos poucos ela vai compreendendo, vai sabendo dar nome àquela imagem, àquele animal, e aos poucos ela vai compreendendo. E aí quando ela entrar no período propriamente da alfabetização, quando já estiver na escola, ela vai estar muito mais ambientada com aquele universo literário, né, com aquele estilo, e ela vai, então, conseguir desenvolver esse exercício da leitura. Agora, para o jovem, como é que a gente pode identificar, por exemplo, uma literatura que seja apropriada para o jovem? A gente tem observado um crescimento aí de interesse por esses livros que viraram filmes, né? Sim. E jovem consegue devorar esses livros com uma facilidade bem mais rápido do que a gente que não consegue, por exemplo, começar por um livro mais grosso, sem conhecer, às vezes, o enredo daquela história, quando você olha lá na prateleira da livraria. Sim. Esses livros que viram séries e que atingem um grande sucesso são quase que caça-níqueis, né? Então, é interessante que a gente consiga, além desse despertar das leituras que estão aí na mídia, abrir para outros horizontes. Eu sou um grande defensor da literatura brasileira. Nós temos grandes escritores. E muitas vezes, quando nós visitamos as livrarias, eu sou um visitante assíduo de livrarias. Nós estávamos viajando esses dias e nós paramos justamente na livraria, né? Isso. E nós encontramos muitas vezes na frente das lojas, que é onde se desperta o maior interesse do consumidor, livros de autores estrangeiros. Não que eles sejam ruins, claro, mas nós precisamos de despertar. Temos romances belíssimos, históricos, ou até mesmo livros mais recentes, escritores que ainda estão vivos e que nos trazem grandes lições, nos trazem belas histórias, bons romances. Então é importante que a gente consiga expandir.
além daquilo que vai para o cinema, que certamente é consagrado e que chama a atenção da juventude, mas partir para um outro tipo de literatura também. Certo. E diante desses hábitos, né, qual que é o melhor momento do dia para se ler? Eu confesso para você que se eu for ler à noite, me dá sono. Sim. Então eu não consigo, às vezes, ler a contento, né, do que eu tinha estipulado para a minha leitura. Porque logo vem o sono, o cansaço, então não consigo assim alcançar como a rezar meta. terço à noite, muitas vezes vai despertar Exatamente, o sono, né? Então é melhor mais cedo. Sim. Quando você estabelece um tempo para leitura, são 15 minutos, são meia hora, você vai ver no decorrer do seu dia o horário que você vai conseguir encaixar. Quando eu fazia faculdade, eu lia muito enquanto eu estava no ônibus, que era um trajeto longo, de casa até a faculdade, dava para eu ler bastante. Além dos textos obrigatórios, né, para o curso, conseguia colocar em dia também as minhas leituras de romance. Então, veja um tempo. De manhã, nós temos uma disposição maior. Estamos descansados, estamos com a atenção mais redobrada, então é um horário mais oportuno para a leitura. Então, nos horários que desperta sono, realmente, à noite ou após o almoço, né, a famosa sesta, então são horários que, quando nós começarmos a ler, possivelmente nós vamos ter sono. Mas cada organismo também reage de uma forma, diante da necessidade da leitura ou também do discorrer, no decorrer daquele enredo. Às vezes, se é algo muito enfadonho, mesmo você estando num horário oportuno para a leitura, que você está com o corpo descansado e com a atenção necessária, você vai ter sono porque a leitura não está atraindo. Mas isso não significa que eu devo abandonar aquele livro. Muitas vezes nós paramos em algo, em um romance, em uma história, porque não estamos gostando naquele momento. Mas é bom dar uma pausa, passe para uma outra leitura, depois você volta e possivelmente você vai conseguir continuar. Tem alguns que realmente não dá para continuar. Eu tenho vários livros que eu não consegui continuar. Parei ali e não prossegui. E aí depois, por exemplo, eu parei num livro, né, numa determinada altura da história, né, do enredo do livro. Depois disso eu posso, por exemplo, para dar uma refrescada na memória, buscar um outro tipo de leitura, né? Porque minha experiência pessoal às vezes mostra que a gente fica um pouco desanimado, né? Se você não termina uma leitura e já começa outra, às vezes é difícil retomar aquele livro que foi deixado de lado. Sim, eu tenho um costume de ler vários livros ao mesmo tempo, para ir variando na leitura. Às vezes estou lendo um romance, estou lendo um livro mais histórico, estou lendo algo mais contemporâneo, então eu vou intercalando as leituras. Então esse exercício também de mudar o estilo literário, o estilo da narrativa, é importante para que você consiga desenvolver bem a leitura. Certo. Agora, você está tendo a oportunidade, acho que é a primeira vez que você vem aqui no nosso Santo Café, à frente das câmeras, porque você está aqui todo dia, né, dirigindo o programa, mas um questionamento que a gente faz, por exemplo, as leituras religiosas. As pessoas, elas procuram sempre uma sugestão, por onde devem começar, e na maioria das vezes, como a gente viu o André falando na reportagem, as pessoas optam pela leitura da Bíblia. É um livro que a gente tem que ter critérios, né? Penso eu, para ler, para não cair, por exemplo, numa literatura comum. Né? A gente precisa observar isso. Como é que você orienta as pessoas que às vezes te procuram sobre esse modelo de leitura, que é uma leitura religiosa? A leitura religiosa, especificamente a leitura da Bíblia, não dá para ser lida como nós lemos um romance. É uma leitura para ser rezada. A Bíblia, ela tem que ser rezada. Eu tenho que ter uma disposição também interior, um desejo de compreender o que Deus está dizendo ali naquelas páginas daquele livro. Então, isso é importante. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu me propus a ler 2 capítulos por dia. Comecei a ler 2 capítulos por dia. Eu me lembro do Frei Fernando falando aqui sobre por onde começar a Bíblia. Ele falou assim, vamos começar do começo, do livro do Gênesis. Eu comecei a ler a Bíblia pelo livro de Tobias, que é um livro que me despertou, assim, um desejo muito grande. Eu senti muito grande a presença de Deus naquela narrativa bíblica. Depois da Bíblia, os livros religiosos que eu mais indico às pessoas são os relatos de vida de santos.
as agiografias, como nós dizemos, né? Tanto os que são contando vida de santos, como aqueles que foram escritos por santos. E o primeiro que eu li foi a História de uma Alma, de Santa Teresinha, que são os manuscritos. É uma santa por quem eu tenho um grande apreço, devoção, e ali nós vamos saboreando, percebendo a ação de Deus na vida daquela pessoa. Tem biografias de santo mais complexas, porque envolvem também experiências profundas de oração, né? Os livros de Santo Afonso mesmo são livros muito profundos, porque foi um santo que desenvolveu muito bem a sua dimensão de diálogo com Deus e conseguiu traduzir isso para as pessoas. São livros fortes, são livros que deixam para a gente um grande legado, assim como Santa Catarina de Sena, Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, que são leituras um pouco mais exigentes, né? Que não dá para um iniciante começar por elas. Isso, mas é sempre assim uma meta, né? É uma meta. Colocamos uma meta e vamos alcançando isso à medida que o hábito vai sendo cultivado. Agora, nós temos participação também nas nossas redes sociais. Nós queremos registrar a participação de quem deixou sua mensagem no Facebook e no Instagram. Thalita, como é que está aí as nossas redes sociais, as mensagens sobre esse tema do nosso Santo Café? Vocês falavam aí agora há pouco, né, sobre a leitura religiosa, a leitura da Bíblia. Nós recebemos aqui alguns comentários, como o da Silvana Celestini, que disse que gosta muito de ler. Aí ela fala aqui, além de ler todos os dias o Evangelho, eu adorei ler os livros de Maria, né, sobre Nossa Senhora, do jornalista, o autor Rodrigo Alvarez. A Hilda Maria de Carvalho, de Bom Jesus de Goiás, interior aqui de Goiás, escreveu pedindo para que o Pai Eterno abençoe, né, a todos nós, e contou também aqui pra gente que tem o hábito de ler e diz que lê muito a Bíblia. E o Luciano Lima, de Triunfo, lá em Pernambuco, disse que tem o hábito de ler livros, mas principalmente a Bíblia Sagrada. Disse que atualmente é possível ler livros através do celular e do tablet no formato e-book, que é aí, né, a tecnologia a favor de quem gosta de ler. Às vezes a pessoa viaja, esquece o livro em casa, mas é possível continuar a leitura, inclusive da Bíblia, pelo celular, né, pela internet, por esse formato e-book que o Luciano aqui lá de Pernambuco comentou. Agora, Thalita, você citou um dado muito interessante que é as novas modalidades, né, as novas plataformas pelas quais a gente pode desenvolver uma leitura. Marco Túlio, você é partidário do e-book, né, como a Thalita citou ali? Eu fui muito resistente. Eu tive uma dificuldade imensa para me habituar à literatura no formato digital, por ser muito apegado ao papel. Então faz mais ou menos uns 2 anos e meio que eu comecei a ler no leitor digital, o e-book. Mas para que eu não me distancie da experiência do papel, eu fiz uma capa para o meu e-book em um livro. Então, meu e-book fica dentro de um livro. Eu cortei, coloquei ele ali. Então, eu estou lendo o meu e-book dentro de um livro, para eu não me distanciar do papel. Agora, eu acho que, às vezes, tem que ter um desenvolvimento de leitura e também uma apropriação do seu tempo, do seu hábito, para passar para o e-book. Porque nós que também temos o hábito, por exemplo, das orações, né, nos nossos livros próprios, como o Ofício Divino, a Bíblia, o nosso arcebispo, por exemplo, ele sempre orienta que a gente utilize os livros de papel. Físico, né? Por exemplo, seria muito estranho, é claro que não há uma proibição, mas seria muito estranho você ver um padre celebrando a missa sem o missal, mas com um tablet. Né? Não há uma proibição a isso, mas são os meios digitais que vão tomando os espaços. As pessoas talvez estranhariam. Hoje em dia a gente tem, por exemplo, a liturgia das horas no celular. Sim. Nos facilita na hora da viagem, às vezes você está em trânsito, você poder ler ali. Mas é o que o nosso arcebispo sempre diz, né? Porque às vezes a gente fica tentado, ao ter a plataforma digital nas nossas mãos, de deixar de lado a leitura para conferir rede social, né? Para poder, às vezes, perder aquele espírito de leitura. É um risco muito grande no celular de distração, porque se chega uma notificação ali, você é tentado imediatamente a olhar aquela notificação que chegou e se distanciar do espírito da leitura e especificamente do espírito da oração. Né? Quando você tem um leitor digital, um e-book, você tem menos tendência a essa distração
no próprio dispositivo. Mas se você está com o celular de lado, com as notificações ativadas, certamente, que também é um risco para quando você está com um livro físico, né, na mão. Agora, um pouquinho só para a gente terminar a nossa entrevista, tá um papo legal, afinal de contas, eu acho que todo mundo tem essa vontade, esse desejo de desenvolver uma leitura assídua, né, de poder devorar livros com mais frequência. Quantos livros uma pessoa que começa deve, por exemplo, assim, colocar como meta por mês? O padre Zamuner disse na reportagem, pelo menos um livro por mês. Será que quem está em casa não vai achar isso muito? Depende do tamanho do livro, né? Eu comungo muito dessa ideia de colocar como meta um livro por mês. Se você pega ali um livro numa média de 100 páginas, é uma leitura possível para quem está começando, porque você vai ler mais ou menos umas 3 páginas por dia. Então dá para você iniciar bem a leitura. E aí você vai avançando, por exemplo, para 3 meses, ler 3 livros, a partir do 4º mês já pode ou aumentar o tamanho do livro ou inserir mais algum livro no seu cronograma, né, de modo que você consiga ir aumentando. Hoje eu leio uma média de 40 livros por ano. 40... Como é que é? Vamos voltar essa parte, rebobina a fita. Quantos livros você lê por ano? Eu leio uma média de 40 livros por ano. E eu tenho o hábito de fazer as anotações. Eu já tenho uma meta, alcançar a meta do Marco Túlio. Mas eu acho que... mas assim, você tem o seu horário, né? Sim. Quanto tempo você reserva por dia para leitura? Eu procuro, hoje mesmo com a correria toda, de deixar assim, pelo menos 2 horas. 2 horas de leitura por dia. Eu não tenho conseguido nos últimos dias, nos últimos meses, cumprir a minha meta de 2 horas de leitura. Mas às vezes, no dia em que eu estou mais tranquilo, no final de semana, às vezes eu passo até 8 horas lendo. Então começo de manhã, às vezes leio um livro todo em um dia, às vezes retomo uma leitura. Tem livros que eu procuro sempre colocar como meta reler, então eu vou intercalando também. Porque uma leitura que você já conhece, ela é mais fluida, então você gasta menos tempo. E às vezes você descobre coisa que você não percebeu na primeira leitura. Olha só, gente, é um desafio que a gente lança para você nesse dia, da leitura, que nós estamos privilegiando esse hábito no nosso Santo Café, colocar para si mesmo também uma meta, né, diária de leitura, seja a começar dos sazonais, né, de uma revista, de um jornal, para poder pular aí para um livro, primeiramente mais fino, com a letra maior, depois com mais figuras, depois até as leituras mais elaboradas. Isso aí, para quem vai fazer esse pulo do sazonal para um outro tipo de literatura, eu indico sempre o Pequeno Príncipe. Começar pelo Pequeno Príncipe. É uma leitura fácil, uma leitura tranquila e que traz um grande ensinamento para a gente. Então é importante, né? É uma obra pela qual eu tenho muito estima. Eu li 43 vezes o Pequeno Príncipe. 43 vezes? 43 vezes. E ele sempre me desperta coisas novas. É uma imagem que traz coisas novas. E como tem uma linguagem simples, então o leitor vai conseguir se adaptar bem e dali partir para outros livros. Tá certo. Marcos Túlio, apresentador do programa Pai Passa na Frente. Agora você faz o merchan do programa. Afinal de contas, você está aqui na TV todo dia, né, com um horário marcado para que as pessoas possam rezar diariamente, né? Isso mesmo. De segunda a sexta, às 4 da tarde, nós temos um encontro marcado no programa Pai Passa na Frente. Eu, juntamente com a Caísa Portalupe, os convidados, cada dia temos um convidado para rezar a partir da liturgia do dia, da experiência do Evangelho, da vida dos santos e também das nossas necessidades. O que nós trazemos para a bancada de oração do Pai Passar na Frente são as necessidades dos devotos, os pedidos que nos chegam, os testemunhos. Então é um momento que a gente tem para reforçar este desejo nosso, essa oração de que o Pai passe na frente. Porque onde o Pai passa, nada embaraça. Agora o padre estava perguntando aqui, o padre, né? O padre, eu estou falando o padre Robson. O padre Robson disse, é bom explicar por que tem esse nome, Pai Passa na Frente. A origem, né, o nome do programa, nos leva até o Antigo Testamento. A experiência do povo de Deus que ia caminhando e o Senhor ia passando à frente. No livro do Êxodo nós encontramos esta narrativa. Então o Pai sempre passa na frente das nossas dificuldades. De dia ele protegia o povo com a nuvem e à noite com a luz. Então, para proteger do calor, que certamente era exaustivo,
né? E à noite para iluminar. Então o Pai sempre passa na frente e nos guia. Tá certo. Então não é uma invenção da moda religiosa, não, como a gente vê por aí, né? Não, não é não. Nós encontramos uma experiência bíblica que nos faz afirmar e reafirmar esse protagonismo do Pai, que o Pai passa sempre na frente. Tá certo. Olha, o Padre Robson está dizendo aqui, parabéns ao Marcos Túlios pelo bom trabalho no programa Pai Passa na Frente. Marcos Túlios, muito obrigado por você... Nossa, você está congelada. Muito obrigado pela oportunidade, viu? Fiquei muito feliz da gente poder conversar um pouco mais e aprender sobre essas dicas, né, essas provocações que a gente leva para a vida, para também desenvolvermos um hábito saudável de leitura. Tá bom, muito obrigado. Agora a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais programa Pai Eterno aqui na TV das Bênçãos do Pai. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. De volta com o nosso programa Pai Eterno, agradecendo a sua audiência, a sua sintonia conosco. E agora é hora da gente conferir o pensamento de Santo Afonso para o dia de hoje. No pensamento de Santo Afonso para esta terça-feira, ele nos diz: quereis o amor? Pedi-o. O amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento e o desejo dele por excelência. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Feliz aquele que, sobrelevando-se à humanidade, ama com imenso amor os seus irmãos em sofrimento. O amor é de essência divina, desde o mais elevado até o mais humilde, todos nós possuímos, no fundo do coração, a centelha desse fogo sagrado. Para praticar a lei do amor como Deus a quer, é necessário que cheguemos a amar pouco a pouco e indistintamente a todos os nossos irmãos. A tarefa é longa e difícil, mas possível de ser realizada. Deus o quer e a lei do amor é o primeiro e o mais importante preceito da doutrina de Cristo, porque é ela que deve um dia matar o egoísmo, sob qualquer aspecto em que se apresente. Que o amor esteja sempre presente na sua vida e, como Santo Afonso nos ensina, se desejamos o amor, que nós o peçamos ao Divino Pai Eterno. Amém. Vamos agora pedir a bênção da saúde para todos os devotos que estão sintonizados conosco. Thalita, vamos registrar esta bênção para aquelas pessoas que já deixaram o seu pedido em nossas redes sociais. A Ivone Cavalcante pede a bênção, né, a sua bênção, Padre Wellington, e conta aqui para nós que tem esclerose sistêmica, que é uma doença reumática, autoimune e crônica, e isso a deixa muito abatida fisicamente. A Ivone é lá de Manaus, no Amazonas, com certeza estará aí em nossas orações, viu, Ivone? Que o Pai Eterno possa te abençoar. A Eliane, de São Miguel do Araguaia, em Goiás, disse que esse programa pede nesse programa em especial, ela pede por ela, porque hoje é aniversário dela. Pede que o Pai Eterno abençoe a vida dela e aumente a fé. Então, Eliane, ficam aqui o nosso parabéns para você, o nosso abraço carinhoso, que o Pai Eterno possa te abençoar em mais um ano de vida. E ainda, Padre Wellington, vamos colocar também a Selma Maria de Oliveira, de Ponta Grossa, lá no Paraná. Que Deus abençoe, fortaleça, proteja e ilumine todos os que deixaram seu recadinho nas nossas redes sociais. Vamos pedir a bênção da saúde para você que está passando por um tratamento
Para você que tem alguém na família enfermo, enferma, vamos colocar a todos no coração do Pai Eterno e pedir que essa bênção alcance a necessidade dos nossos irmãos e irmãs. Senhor, nosso Deus, que passastes fazendo o bem e curando os doentes, e enviastes ao mundo o vosso Filho para tomar sobre si os nossos sofrimentos e suportar as nossas dores. Nós vos suplicamos pelos nossos irmãos e irmãs doentes. Fortalecei a sua paciência e reanimai a sua esperança, para que possam, com a vossa bênção, superar a enfermidade e alcancem, com a vossa ajuda, um completo restabelecimento. Dai vigor ao seu corpo e fortaleza ao seu espírito. Fazei que recuperem a saúde, de modo que, reintegrados na convivência dos irmãos, possam bendizer-vos com renovada alegria. Divino Pai Eterno, pelo vosso amor infinito, salvai-nos pela obra das vossas mãos. Confortai com o vosso poder divino esses vossos servos doentes, curai as suas enfermidades e fazei que alcancem felizmente a consolação que de vós esperam. Amém. Bendito e louvado seja o Pai Eterno, na saúde e na proteção da vida de todos os que estão ligados conosco. Agora vamos nos consagrar ao nosso Deus de amor. Coloque a sua necessidade, coloque aquela intenção especial que você enviou para nós. Você que faz parte da família Filhos do Pai Eterno, você que acessou o nosso portal, ligou para nós, deixando seus dados, anotou na resposta da carta mensal do Padre Robson o seu pedido de oração, ele chegou até nós. Nós queremos rezar e consagrar ao Pai Eterno as suas diversas necessidades. Rezemos juntos. Divino Pai Eterno, aqui estamos para prestar-vos a nossa homenagem. Nós cremos em vós, Pai Eterno, nosso Pai e nosso Criador. Confiamos em vossa bondade e poder. Queremos amar-vos sempre, cumprindo os vossos mandamentos e servindo ao vosso Filho Jesus na pessoa de nossos irmãos. Nós vos damos graças pelo vosso amor e pela vossa ternura. Vós nos atraís ao vosso santuário e nos acolheis de braços abertos. Vós nos guiais com os ensinamentos do vosso Filho, nosso Senhor, e nos dais sempre o vosso perdão. Divino Pai Eterno, queremos consagrar a vós nossas famílias, para que vivam em paz e harmonia, nossas casas, para que sejam iluminadas pela vossa presença, nossas alegrias, para que sejam santificadas pelo vosso amor, nossas preocupações, para que sejam acolhidas em vossa bondade, nossas doenças, para que sejam remediadas com a vossa misericórdia, nossos trabalhos, para que sejam fecundos com a vossa bênção. Divino Pai Eterno, recebei a homenagem da nossa fé, fortalecei a nossa esperança e renovai o nosso amor. Dai-nos o dom da paz e da fidelidade à vossa Igreja, pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe do vosso querido Filho. Dai-nos a perseverança na fé e a graça da salvação eterna. Amém. Bendito e louvado seja o Pai Eterno na sua vida, na vida da sua família. Muitíssimo obrigado pela sua audiência, por você que participou nesta terça-feira do nosso programa. Obrigado, Thalita, por registrar a participação dos nossos irmãos e irmãs nas nossas redes sociais. Obrigada, Padre Wellington. Um excelente dia para você e nos vemos na quinta-feira em mais uma edição do programa Pai Eterno aqui na TV, na tela das Bênçãos do Pai. Um excelente dia para você, obrigada pela companhia e até quinta-feira. Tchau, Padre Wellington. Tchau, Thalita, que Deus te abençoe. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Mãe do Perpétuo Socorro, de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz do Divino Pai Eterno, tenha sempre a Palavra de Deus como a meta que guia os seus passos. Na próxima quinta-feira tem programa Pai Eterno e eu espero você aqui na TV das Bênçãos do Pai.